aqui, ó, ontem foi o dia da lembrança, né, do Holodomor. Lá na Ucrânia aconteceu na Ucrânia. Vou explicar para vocês o que foi o Holodomor, tá? Vou botar a tela cheia aqui, vai ficar bonito, tela cheia. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu botar a tela cheia tá aqui, tá, vai que vai ficar bom. Vamos lá. Teve missa, com a presença das maiores autoridades ali da Ucrânia. Olha que igreja bonita na Ucrânia, cara. E depois teve cerimônia em frente àquela estátua que tá na capa do livro que eu vou sortear para vocês aqui, ó. A capa do livro, ó, Os Anos da Fome, tá vendo? Os Anos da Fome, aquela estatuazinha ali da menina, magrelinha, magrelinha. Tá bom? Vamos lá. Щоб в часи горя і війни Cerimônia religiosa. ми могли гідно пройти цей час. Cara, nós estamos falando de entre 3 e 12 milhões de mortes por fome. A estátua ali, ó. Isso tinha que estar em todos os livros de história. Ô, povo sofrido, cara. Todo ucraniano tem um parente que morreu nessa época. Isso é muito sério, mano. Muito. Comunismo é isso aí, ó. Entre 3 e 12 milhões de mortes. A estatística oficial nunca conseguiu. Deu um buraco no IBGE deles lá durante uma década. Vou explicar. Então, ó, deixar sem som aqui para me ajudar na explicação. Aconteceu o rito ali. Foi o seguinte. O Holodomor, tá? Foi... Vou só marcar um negócio aqui para não esquecer. O Holodomor foi... Cara, foi um dos episódios mais brutais do século XX. Foi uma fome fabricada com uma precisão burocrática, com frieza ideológica, que devastou a Ucrânia entre 1932 e 1933. Estou falando de entre 1 e 2 anos apenas. O comunismo é capaz de fazer isso. Nós estamos cercados de gente capaz de fazer isso, tá? Por isso que a nossa luta, ela não pode parar. Nós estamos lutando com esse tipo de gente. Por que eles estão colocando ali um ramo de trigo? É fome. Representa ali a fome. No vocabulário ucraniano, a palavra significa matar pela fome. E não é por acaso. Nada ali foi acidente. Nada foi uma fatalidade agrícola, nada foi obra de clima. O que aconteceu ali foi um encontro entre um projeto totalitário daquele vagabundo do Stalin, tá? E uma região que ele via ao mesmo tempo como um celeiro obrigatório da União Soviética e como um foco permanente de uma identidade nacional ucraniana que resistia à ditadura dele. Tinha uma indisciplina camponesa. A galera do campo era rebelde.
Isso para ele via como um risco político. O celeiro da União Soviética da época não gostava dele. A origem da tragédia está na decisão de transformar a economia soviética numa máquina de industrialização à força. E para financiar essa industrialização, a produção de aço, de eletricidade, o regime precisava de dinheiro. E a única mercadoria exportável de imediato da Ucrânia, ou perdão, da Rússia, era uma commodity, comida, grão. A Ucrânia produzia em abundância e acabou pagando a Ucrânia com a vida de milhões de pessoas, porque, ao mesmo tempo, o campesinato era visto como aquela classe hostil ao socialismo. O pessoal do agro, pé no chão, a propriedade tem que dividir, o cara tá trabalhando lá, dividia porra nenhuma. Dividir aqui, eu tô produzindo, tô plantando, eu quero vender, preciso do dinheiro para comprar semente, para produzir de novo, viver a vida. De que divisão. Então, o campesinato era muito rebelde. Era hostil ao socialismo. Natural até hoje. Era resistente a essa coletivização das propriedades. E outra coisa, o povo ucraniano era tremendamente ligado às tradições locais. O comunismo não entrava, as ideias de merda não entravam. O nacionalismo ucraniano já era forte desde o século XIX, XVIII, XVII, XVI, XV. Por que era forte o nacionalismo? Cara, desde o tempo dos hunos, devastando ali o Oriente Médio, a Europa, a Ucrânia já lutava. Então a Ucrânia tem uma história de sofrimento, de guerra, de dor. Então isso foi criando uma união do povo, uma tradição, uma história. Quando chega século XIX, chega século XX, dá de cara com o socialismo, cara, eles enfrentaram os hunos. A humanidade ainda não... Acho que só Hollywood vai dar a dimensão do que foi o mongol. O que foi o mongol? Eles enfrentaram ali os mongóis. Só o cinema um dia vai poder dar a dimensão do que foram as invasões mongóis. Existem até hoje buracos civilizacionais na Ásia por conta da presença dos mongóis. Você pega a Síria, chegou a ter 15 milhões de habitantes, o mongol passa por lá, quando sai, tem 3. Tem buraco civilizacional, populacional na Ásia até hoje por conta dos mongóis. Os ucranianos enfrentaram os mongóis diversas vezes. Morreu milhões lá naquelas guerras também. Então esse nacionalismo, essa união ucraniana vem, cara, de séculos de sofrimento, de resistência. Ali a Ucrânia sempre foi um local de passagem, né? Entre a Ásia e a Europa. Então, naturalmente, é uma área de conflito. Tá? E a fome foi a solução que o Stalin arrumou, que veio do Kremlin, para resolver isso. Então, entre 29 e 32, a engenharia política do Stalin começou a avançar ali como uma marreta. Ele começou a fazer a coletivização forçada. Tá? A gente está vendo isso no norte do Brasil hoje, tá? Os gulags começaram a destruição dos camponeses que eram considerados prósperos, que aí o comunismo carrega a inveja também. Ele começou a esticar as metas de entrega de grão para quantidades irreais. E se você não entregasse aquelas toneladas de grão, a punição era severa. Se você tentasse guardar alimento, a punição era severa. E a colheita foi naturalmente caindo. Moscou não recuou, continuou aumentando. Funcionou. Estava morrendo gente, estava eliminando os inimigos. Moscou continuou aumentando as requisições. O Moscou criou uma lei chamada Lei da Espiguetas. Essa lei punia com prisão quem recolhesse do chão um grão caído. Se você semeou, se você transportou e caiu um grãozinho no chão, a lei da espigueta te colocava na cadeia. Sabe quantas pessoas foram presas nessa lei? 200 mil. Só por recolher um grão do chão. Eles começaram a cercar as vilas,
bloqueando todas as rotas de passagem, rota de comércio, proibiu as viagens internas na Ucrânia, fechou todas as fronteiras da Ucrânia para impedir a fuga dos famintos. Era uma política de extermínio. E nós temos até hoje vagabundos que apoiam essa merda. Foi criada uma rede cuidadosamente montada para transformar aquele colapso agrícola numa morte em massa. Os relatos da época são de uma violência tremenda, silenciosa. Aldeias inteiras eram esvaziadas. As crianças eram abandonadas sozinhas, largadas. Muitos corpos nas estradas, tá? Você passando pelas vilas, casas desertas, onde o único ruído daquelas casas era o vento batendo nas portas ali. Quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros, você passando sem seres humanos. Enquanto isso, a União Soviética continuava exportando todos os grãos, ganhando o máximo de dinheiro possível e matando os inimigos. Ganha dinheiro e mata os inimigos. Ganha dinheiro e mata os inimigos. E outra coisa, bastaria um vagão, 2 vagões de trigo, você salvaria milhares de pessoas. Então, a solução para você salvar milhares de pessoas era muito pequena. Ou seja, não se tratava de comida confiscada. Era uma política criada para quebrar uma sociedade inteira, para desmontar o tecido cultural ucraniano, destruir todos os líderes locais, todos os sacerdotes, professores, escritores, tudo aquilo que pudesse sustentar a ideia de uma Ucrânia distinta dentro do Império Soviético foi perseguido e morto. É a prática comunista, perseguir todos os oponentes. Seja você youtuber, seja você escritor, seja você político, seja quem for, é a mesma coisa acontecendo de novo. No Ocidente, o Ocidente teve um papel vergonhoso nessa época. O Ocidente foi cúmplice. Silêncio total. A máquina de propaganda de Moscou ficava negando a fome. Do primeiro ao último dia negando. Nós vimos o incêndio da COP, cara. E o cara ali correndo do fogo, dizendo, aqui todos os materiais são anti-chama. Nós vimos, o comunista é isso. Então a máquina de propaganda de Moscou, todos os dias do Holodomor, ficou dizendo que estava tudo bem. Muitos jornais, diplomatas, intelectuais do Ocidente repetiram a versão da Rússia como se fosse fato. Tiveram vários jornalistas denunciando. Teve o Garrett Jones, o Malcolm Muggeridge também, 2 jornalistas que ficavam lá, tem até filme, cara, mostrando os caras tentando alertar o mundo. As denúncias deles foram todas abafadas por um verme do New York Times chamado Walter Durant. Verme. Que ele foi para Moscou, a galera lá colocou ele no melhor hotel, encheu ele de comida, de puta, e ele voltou dizendo que não tinha fome na Ucrânia. E o New York Times até hoje, esse cara ganhou o Pulitzer. O New York Times até hoje não devolveu esse Pulitzer dessa mentira e tem uma sala lá no jornal com o nome dele, sala de reunião. Walter Durant. Vagabundo, tá no colo do capeta. Você veja, em plena Grande Depressão, todas as potências ocidentais daquela época, eles tinham um certo receio em confrontar a Rússia. E eles optaram naquela... É muito parecido com o que está acontecendo na guerra da Ucrânia hoje. Eles optaram por tratar aquilo como se fosse um assunto interno. Meio espinhoso, perigoso. As consequências daquilo ficaram aí, ó, ecoando por gerações e décadas. A demografia ucraniana foi devastada. O campo perdeu toda a sua estrutura social, toda a sua identidade cultural. O país foi sofrendo golpes profundos. A fome ali na Ucrânia abriu um caminho total para o controle do Partido Comunista.
Não tem problema, matou entre 3 e 12 milhões. O Partido Comunista... Vê se tu vai ver o cara do PCO falando do Holodomor, se tu vai ver esse pessoal comunista falando, o Dino falando do Holodomor. Não fala. Se falar, fala, foi erros do passado. Vocês vão ver. Então, durante gerações, se você falasse abertamente sobre o Holodomor, era proibido. O próprio luto na Ucrânia foi feito à força. Então, quando os culpados, né, os culpados ali, os nomes não conhecidos, Stalin, Molotov, Kaganovich, toda aquela cúpula do Politburo que definiu aquelas metas impossíveis, que recusou socorro, que impediu fuga e ordenou todas aquelas repressões sistemáticas. Quando ele desapareceu, um monte de gente fez de conta que não aconteceu, que não viu. Também tem responsabilidade os funcionários locais que cumpriram, a galera do só estou obedecendo ordem, sabe, a seita do contra-cheque, também tem responsabilidade, cumpriram as cotas com fanatismo. Todas as autoridades regionais que cercaram aquelas vilas famintas, toda aquela engrenagem administrativa que ficou tratando vida humana como estatística, todos são culpados também. Tá tudo no inferno, tá? Mas também tem uma culpa moral, cara, dos omissos, governos, repórteres, acadêmicos, simpatizantes do regime soviético, todos eles que preferiram enxergar a União Soviética como aquela utopia possível, né? Não, temos que relevar isso porque está levando a gente para um futuro maravilhoso. Todo mundo fechou o olho para isso. E o preço por isso foram milhões de ucranianos mortos da pior maneira possível, com fome, definhando. Foi graças a essa combinação de brutalidade interna, mais silêncio externo, que o Holodomor se consolidou como um dos crimes mais perfeitos da história dos totalitarismos nesse planeta. Foi um massacre que não precisou dar tiro. Um genocídio cometido... Só tirar o grão. Fecha as fronteiras, meia dúzia de decreto, não precisou matar ninguém. Morreu de fome. O Holodomor permanece até hoje como uma ferida aberta na história da Europa. A Europa é culpada também disso. E a gente não pode esquecer que a fome é uma das principais armas políticas dos socialistas. Eles trabalham a mentira, eles trabalham a perseguição, eles trabalham as leis, eles trabalham a infiltração, mas a fome é a principal ferramenta dos totalitários. Sempre essa turma, quando confrontada, a consequência do duelo são sempre a perda de vidas humanas. Eles lutam até o fim pelo projeto de poder deles. Matam todo mundo pelo caminho, seja de que maneira for. E eles repetem isso até hoje, em todos os locais que eles botam aquela maldita patinha deles. O Holodomor jamais pode ser esquecido, tá, gente? Jamais esqueçam o Holodomor. Agora me diga se vocês sabiam da história do Holodomor. Tem projeto no Congresso para reconhecer o Holodomor aqui no Brasil, hein? É uma tragédia gigantesca. 3.300 telas, não esqueça de curtir.